Uma menina pobre, entregue como mercadoria, acreditava que seria descartada ao amanhecer. Mas naquela única noite o milionário se perdeu em seus olhos e não conseguiu deixá-la ir. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva. Nesse canal deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse continuando. A chuva de setembro caía pesada sobre os vidros do apartamento em Higienópolis, e Clarice observava as gotas escorrendo como se fossem lágrimas que ela própria não conseguia mais derramar. Aos 24 anos, havia aprendido que chorar era um luxo que mulheres como ela não podiam se dar. O luxo era para quem tinha escolhas, e ela descobrira cedo demais que suas escolhas nunca foram realmente suas. O reflexo no vidro mostrava uma mulher que aprendera a se moldar conforme as expectativas alheias, cabelos castanhos lisos, sempre impecáveis, olhos verdes que um dia brilharam com sonhos próprios, agora treinados para refletir apenas o que os outros queriam ver. Ela vestia um conjunto de saia e blazer cinza discreto, o tipo de roupa que dizia profissional, mas que escondia a verdade sobre o que realmente fazia para sobreviver. Clarice, você precisa se arrumar. Hoje à noite é importante. A voz de Márcia ecoou pelo corredor do apartamento compartilhado na Vila Madalena. Márcia era sua agenciadora, como gostava de se autodenominar, uma mulher na faixa dos 50 anos que transformara a exploração, alheia em um negócio lucrativo, sempre justificado por frases como "estou te ajudando a crescer na vida" ou "essas conexões vão te abrir portas". Clarice fechou os olhos e respirou fundo. Lembrou-se de quando ainda morava com a mãe e o irmão mais novo em uma casa alugada no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Sua mãe, Dona Conceição, era uma mulher que carregava o peso de duas traições. A do marido que partiu quando o dinheiro acabou e a da vida que prometeu dignidade em troca de trabalho honesto, mas entregou apenas contas que não fechavam no fim do mês. Filha, você é bonita, é inteligente, precisa usar isso a seu favor, dizia Conceição, sempre com aquele tom que misturava pragmatismo cruel com um amor distorcido. Seu irmão precisa terminar os estudos. Ele vai ser médico, vai tirar a gente dessa vida. Mas para isso, você precisa ajudar. E assim, Clarice se tornou a ponte. A ponte para sustentar os sonhos do irmão, para manter as aparências da família, para pagar as dívidas invisíveis que uma sociedade desigual cobra de quem nasce sem privilégios. Primeiro foram trabalhos de recepção em eventos. Depois, acompanhar empresários em jantares sociais, até que as linhas se tornaram tão borradas que ela própria não sabia mais onde terminava a sobrevivência e onde começava a degradação. Clarice. Márcia apareceu na porta do quarto, já vestida com um tailleur vermelho garrido e joias douradas que brilhavam como advertências. O evento é no Hotel Fasano. Você sabe o que isso significa, não sabe? Elite econômica paulista, empresários, políticos, gente influente. Não é qualquer lugar. Clarice assentiu em silêncio, caminhando até o armário. Sabia exatamente o que significava. Significava que seria exposta, avaliada, cotada como uma mercadoria em um leilão silencioso. O vestido que Márcia escolhera para ela estava pendurado ali. Preto, justo, elegante, mas estrategicamente revelador. Um vestido que dizia tudo e nada, ao mesmo tempo. Lembra do que conversamos. Você está lá como acompanhante social do empresário Ricardo Mendes. Ele tem 60 anos. Está fechando um contrato bilionário com o Grupo Silva em Associados. Sua função é ser simpática, elegante e flexível com os pedidos dele. Márcia pausou, observando o rosto de Clarice no espelho. É uma noite importante, querida. O que sair disso pode mudar sua vida. Mudar a vida. Clarice quase riu da ironia. Sua vida já havia sido mudada tantas vezes por decisões alheias que ela nem sabia mais qual era a versão original de si mesma. Vestiu o vestido preto, calçou os sapatos de salto alto que faziam seus pés doerem, aplicou a maquiagem com a precisão de uma atriz, se preparando para um papel que desprezava. O Hotel Fasano, na Rua Vitória, era exatamente como imaginara. Opulência discreta,
O tipo de luxo que sussurra sua superioridade em vez de gritá-la. O lobby era um mar de mármore e cristal, onde homens de ternos italianos conversavam em grupos pequenos e mulheres impecavelmente vestidas sorriam com perfeição calculada. Ricardo Mendes a esperava próximo ao bar. Um homem de estatura média, cabelos grisalhos penteados para trás, com o tipo de postura que vem de décadas comandando pessoas e decisões. Seus olhos percorreram Clarice de cima a baixo como quem avalia um investimento. Clarice, não é? Ele estendeu a mão e ela percebeu o Rolex dourado, o anel de casado que ele não se deu o trabalho de esconder. Márcia me disse que você é especial. Espero que seja verdade. A mão dele permaneceu na dela alguns segundos a mais do que seria apropriado. Clarice sorriu o sorriso que aprendera a fabricar. Aquele que dizia, estou disponível, sem comprometer sua dignidade aparente. O prazer é meu, Sr. Mendes. Ricardo, por favor, hoje somos íntimos. Ele riu de própria piada, colocando a mão nas costas dela para guiá-la em direção ao salão principal. Vamos? Tenho algumas pessoas importantes para você conhecer. O salão de eventos estava repleto. Clarice reconheceu alguns rostos da mídia. Políticos cujos escândalos preenchiam as páginas dos jornais, empresários que protagonizavam as manchetes da economia, socialites que transformaram futilidade em profissão. Era o tipo de ambiente onde o dinheiro falava mais alto que a moral, onde acordos eram fechados entre um brinde e outro, onde pessoas como ela serviam de decoração viva para egos inflados. Clarice, quero apresentá-la ao Roberto Silva. Ricardo a conduziu até um grupo de homens que conversavam animadamente, próximo às janelas que davam vista para o Vale do Anhangabaú. Roberto é sócio majoritário do grupo que vai revolucionar o mercado de tecnologia no Brasil. Roberto Silva era um homem diferente dos outros no salão. Mais alto, com ombros largos que preenchiam bem o smoking escuro, cabelos negros com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas eram os olhos que chamavam a atenção, cinzentos como aço, intensos, do tipo que parecem enxergar além do que outros preferem esconder. Quando Ricardo fez as apresentações, Roberto cumprimentou Clarice com um aperto de mão firme, porém gentil, e ela percebeu algo incomum. Ele a olhava nos olhos, não no decote. Clarice, ele repetiu o nome dela, como se estivesse testando. Telson. É um nome bonito, significa brilhante, ilustre. Obrigada. Ela ficou levemente desconcertada. Não estava acostumada com homens daquele círculo que se interessassem pela etimologia de seu nome. A conversa fluiu sobre negócios, política, futebol. Clarice permaneceu ao lado de Ricardo, sorrindo quando apropriado, concordando quando necessário, interpretando o papel que lhe fora designado. Mas sentia o olhar de Roberto sobre ela ocasionalmente, um olhar que não era avaliativo como o dos outros homens, mas quase preocupado. Conforme a noite avançava, as intenções de Ricardo ficaram mais claras. As mãos dele começaram a se tornar mais ousadas, os comentários mais diretos, os olhares mais possessivos, quando ele sugeriu que fossem conversar em um lugar mais reservado. Clarice sentiu o estômago se contrair. Conhecia bem aquele roteiro. Com licença, a voz grave de Roberto interrompeu. Ele se aproximou do grupo que se formara ao redor de Ricardo. Preciso falar com o senhor sobre o contrato que estamos discutindo. É urgente. Ricardo franziu o senho, claramente irritado com a interrupção. Não pode esperar? Estou ocupado. Infelizmente, não. Roberto manteve o tom respeitoso, mas firme. São detalhes que podem comprometer todo o acordo. Meus advogados insistiram que eu esclarecesse isso hoje mesmo. Houve uma hesitação. O dinheiro falou mais alto que o desejo, e Ricardo se desculpou. Com Clarice, prometendo voltar logo. Ela ficou sozinha próximo ao bar, fingindo interesse em seu drink enquanto tentava decidir se aquela interrupção fora coincidência ou proposital. Perdoe-me a intromissão. Roberto apareceu ao lado dela, pedindo um uísque simples ao barman. Mas você parecia desconfortável. Clarice o estudou por um momento. E o que o senhor sabe sobre o meu conforto? Mais do que gostaria. Ele bebeu um gole,
observando o movimento do salão. Reconheço alguém que não quer estar onde está. O senhor é psicólogo? Não, apenas alguém que já esteve em lugares onde não queria estar. Roberto se virou para ela e novamente aqueles olhos cinzentos a estudaram com uma intensidade desconcertante. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Clarice quase riu. Em uma noite como esta, existe pergunta que não seja indiscreta? Você está aqui porque quer estar? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais perguntara isso a ela. Nem Márcia, nem Ricardo, nem sua própria mãe. Todos assumiam que ela estava ali porque escolhera estar, porque aquilo era o que queria, o que merecia, o que lhe cabia. Essa é uma pergunta muito perigosa, Sr. Silva. Roberto, por favor. E perigosa por quê? Porque implica que eu tenha escolha. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a festa continuar ao redor deles. Políticos faziam discursos sobre ética enquanto fechavam acordos questionáveis. Empresários falavam sobre responsabilidade social, enquanto exploravam lacunas na legislação trabalhista. Mulheres jovens circulavam pelo salão como troféus vivos de homens poderosos. Todos têm escolha, Clarice. Às vezes é apenas questão de ter coragem para fazer a escolha certa. Fácil falar quando se tem dinheiro suficiente para bancar as consequências das escolhas. Roberto assentiu, como se ela tivesse tocado em um ponto sensível. Tem razão. Desculpe-me pela arrogância. Antes que ela pudesse responder, Ricardo retornou visivelmente irritado. Roberto, espero que essa conversa urgente valha a pena o tempo que me fez perder. Certamente valerá. Roberto terminou seu uísque e colocou o copo vazio sobre o balcão. Na verdade, preciso discutir com o senhor uma mudança substancial no acordo. Que tipo de mudança? O tipo que envolve questões morais que minha empresa não pode ignorar. Roberto olhou diretamente para Clarice, depois voltou os olhos para Ricardo. Não fechamos negócios com pessoas que veem outros seres humanos como mercadoria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo levou alguns segundos para processar o que acabara de ouvir, e quando entendeu, seu rosto se contraiu em uma expressão de raiva mal contida. Do que diabos você está falando? Estou falando sobre o fato de o senhor estar usando esta jovem como moeda de troca em negociações empresariais. Estou falando sobre o fato de isso ser não apenas imoral, mas também ilegal. Ricardo olhou ao redor, verificando se alguém mais estava ouvindo a conversa. Você não sabe do que está falando. Clarice está aqui porque quer estar. É uma acompanhante profissional. E se eu oferecesse a ela 500 mil reais para sair daqui agora mesmo, qual seria a reação do senhor? A pergunta ecoou como um trovão. Clarice sentiu as pernas bambearem. 500 mil reais. Era mais dinheiro do que ela vira em toda a vida. Mais do que sua família inteira ganharia em anos de trabalho. Ricardo gaguejou. Isso é absurdo. Você não pode. Posso e estou fazendo. Roberto tirou o celular do bolso. Meu advogado, pode transferir o dinheiro agora mesmo. A única condição é que ela saia deste hotel comigo em segurança e nunca mais seja obrigada a estar em uma situação como esta. Clarice olhou para Ricardo, depois para Roberto, sentindo como se estivesse em um leilão onde ela era simultaneamente o produto e a compradora. Mas havia algo diferente na proposta de Roberto. Ele não falava sobre possuí-la, sobre o que esperava em troca. Falava sobre segurança, sobre escolha. 500 mil reais, Ricardo repetiu, calculando mentalmente. Era uma quantia impossível de recusar, mesmo para alguém acostumado a grandes negócios. Para tirá-la de uma situação degradante e dar a ela a oportunidade de reconstruir a vida como quiser, Roberto completou. Sem obrigações para comigo, sem contratos, sem dívidas. Clarice finalmente encontrou a voz. E por que o senhor faria isso? Roberto a encarou por um longo momento. Porque todas as pessoas merecem ter escolhas de verdade. E porque reconheço coragem quando vejo uma. Que coragem? A coragem de continuar de pé mesmo quando tudo ao seu redor tenta derrubá-la. Ricardo interferiu, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Clarice, você não precisa ouvir essa loucura. Nós temos um acordo. Acordo feito com quem?
Roberto perguntou. Com ela ou com a pessoa que a trouxe aqui? A pergunta expôs a verdade crua. O acordo fora feito com Márcia, não com Clarice. Ela era apenas a mercadoria sendo transacionada, não a pessoa fazendo a transação. Clarice começou, mas parou. Toda a sua vida ela vivera para satisfazer as expectativas dos outros, para ser o que precisavam que ela fosse. Agora, pela primeira vez, alguém estava pedindo para ela escolher o que queria ser. Não precisa decidir agora, Roberto disse gentilmente. Mas se quiser sair daqui comigo, prometo que será a sua escolha o que acontece depois. Completamente sua. Ela olhou ao redor do salão. Viu os rostos dos homens poderosos que a viam como objeto descartável, as mulheres que a julgavam sem conhecer sua história, sentiu o peso da mão possessiva de Ricardo em seu braço. Depois olhou para Roberto, que aguardava sua resposta sem pressão, sem expectativa além da esperança de que ela escolhesse a liberdade. Está bem, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro. Eu aceito. A transferência foi feita ali, mesmo no salão do Hotel Fasano, com Ricardo observando incrédulo, enquanto Roberto instruía seu advogado por telefone. 500 mil reais foram depositados em uma conta que Clarice nem sabia que existia. Uma conta que Roberto mandou abrir em seu nome durante a ligação. O dinheiro é seu, ele disse quando desligou o telefone. Totalmente seu. Pode fazer o que quiser com ele. Clarice saiu do hotel em uma espécie de transe. Roberto chamou um carro e, durante o trajeto até o apartamento em Higienópolis que ele disse que ela poderia usar, ela permaneceu em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Isso não faz sentido, ela disse finalmente, quando o carro parou em frente a um prédio elegante na Rua da Consolação. O que não faz sentido? Um estranho pagar R$500 mil para tirar uma desconhecida de uma situação ruim, sem esperar nada em troca. Roberto desceu do carro e abriu a porta para ela. Não sou completamente altruísta. Espero algo em troca, sim. O coração de Clarice disparou. Claro, sempre havia uma contrapartida. Espero que você descubra quem. É quando ninguém está dizendo quem você deveria ser, ele continuou. Espero que você tenha a chance de fazer escolhas baseadas no que quer, não no que precisam que você queira. E espero que um dia, quando olhar para trás, você saiba que valeu a pena. Eles subiram até o 12º andar. O apartamento era elegante, mas acolhedor, decorado com bom gosto sem ostentação. Tinha uma vista deslumbrante da cidade, uma cozinha equipada, 2 quartos espaçosos. Pode ficar aqui o tempo que precisar, Roberto disse, entregando a ela um conjunto de chaves. Não há prazo, não há condições. É seu enquanto quiser. E o que o senhor espera de mim? Nada. Absolutamente nada. Ele parou próximo à porta. Mas, se um dia quiser conversar, se precisar de ajuda para descobrir o que quer fazer da vida, se quiser apenas tomar um café sem compromisso, meu número está aí na mesa. Quando a porta se fechou atrás dele, Clarice se viu sozinha em um apartamento que era mais luxuoso que qualquer lugar onde já morava, com mais dinheiro no banco do que sua família inteira já possuíra, e pela primeira vez na vida, com a liberdade de escolher o que fazer a seguir. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia infinito sob as luzes noturnas, uma metrópole de possibilidades e sonhos perdidos. Apoiou a testa no vidro frio e, finalmente, permitiu-se chorar. Não lágrimas de desespero, mas de alívio, de esperança. Pela primeira vez em anos, Clarice estava sozinha porque queria estar sozinha. E essa pequena liberdade parecia mais valiosa que todos os 500 mil reais depositados em sua conta. Os primeiros dias no apartamento de Higienópolis passaram como um sonho estranho, do qual Clarice temia despertar. Acordava todas as manhãs, esperando que alguém batesse à porta, dizendo que havia sido um engano, que ela precisava voltar para a realidade crua de onde viera. Mas as manhãs se transformavam em tardes, e as tardes em noites, e a liberdade continuava ali, tangível como o café que ela preparava na cozinha equipada, real como a vista da cidade, que se estendia além das janelas do 12º andar.
Roberto não apareceu durante uma semana inteira. Clarice encontrou seu cartão de visita na mesa da sala, junto com um bilhete manuscrito que dizia simplesmente: use este tempo para se conhecer novamente, sem pressa. A caligrafia era firme, elegante, do tipo que sugeria anos de boa educação e decisões tomadas com segurança. Durante esses primeiros dias, ela explorou cada cômodo como uma criança descobrindo um mundo novo. O apartamento tinha 2 suítes, uma sala ampla com decoração em tons de bege e azul marinho, uma cozinha moderna com ilha central e uma pequena varanda com vista para os prédios antigos da região. Mas foi na segunda suíte que ela fez uma descoberta que mudaria tudo. A porta do quarto estava entreaberta, revelando um espaço que claramente não era usado como dormitório. As paredes eram forradas com um material que parecia absorver sons. Havia algumas estantes com livros e no canto próximo à janela, coberto por um pano de veludo bordô, algo que despertou sua curiosidade imediatamente. Quando removeu o pano, Clarice teve que segurar a respiração. Era um violoncelo, não qualquer violoncelo, mas um instrumento magnífico, com verniz avermelhado que brilhava mesmo sob a luz suave da tarde. As cordas estavam afinadas, o arco repousava ao lado, como se alguém tivesse tocado recentemente. Ela não tocava desde os 16 anos, quando ainda morava com a mãe e sonhava em estudar música no conservatório. Naquela época tinha um violoncelo emprestado da escola, um instrumento velho e arranhado, mas que em suas mãos produzia melodias que faziam os vizinhos se calarem para escutar. Dona Conceição costumava dizer que aquilo era perda de tempo, que música não pagava as contas, que ela precisava focar em coisas práticas. Agora, 8 anos depois, Clarice se viu tocando as cordas hesitantemente, testando a tensão, lembrando da posição dos dedos. O som que emergiu foi desafinado, arranhado, como a voz de alguém que não fala há muito tempo. Mas era música. Era sua música. Naquela noite, ela tocou até as mãos doerem. Peças que aprendera na adolescência voltaram à memória como fragmentos de sonhos, melodias que ela própria compusera e nunca escrevera. Ressurgiram dos cantos mais escondidos de sua alma. Cada nota era um pedaço de si mesma que ela recuperava. Cada acorde uma pequena vitória contra os anos em que fora obrigada a silenciar sua essência. Foi assim que Roberto a encontrou 3 dias depois, quando apareceu no apartamento sem avisar. Clarice estava tocando uma versão própria de Águas de Março, transformando a bossa nova em algo melancólico e profundo quando ouviu o som da chave na fechadura. Parou imediatamente, o rosto corado de embaraço. Desculpe, eu não sabia que o senhor viria hoje. Roberto permaneceu parado na porta do cômodo, as mãos nos bolsos da calça social escura, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Estava diferente, menos formal. A gravata havia desaparecido, os 2 primeiros botões da camisa branca estavam abertos, e havia uma suavidade em seus olhos cinzentos que ela não notara antes. Não pare, ele disse. Por favor. Eu estava apenas... Você estava sendo você mesma. Pela primeira vez desde que nos conhecemos. Ele se aproximou lentamente, como quem não quer assustar um pássaro selvagem. É seu? O violoncelo? Não, claro que não. Pensei que fosse seu. Roberto balançou a cabeça. Era da minha irmã, ela faleceu há 3 anos, câncer. Ele tocou levemente uma das cordas, produzindo uma nota grave que vibrou no ar entre eles. Isabela sempre disse que quando encontrasse alguém que fizesse o instrumento cantar novamente, saberia que estava no lugar certo. Clarice sentiu um aperto no peito. Eu não deveria ter mexido sem permissão. Deveria sim. A música não foi feita para ficar em silêncio. Roberto puxou uma cadeira e se sentou próximo a ela. Você toca lindamente. Onde aprendeu? Na escola pública do Capão Redondo. Tínhamos um projeto de música clássica. Era o único horário do dia em que eu me sentia completa. E parou por quê? A pergunta trouxe de volta memórias que Clarice preferia manter enterradas. Lembrou-se do dia em que sua mãe vendeu o violoncelo emprestado da escola, alegando que precisavam do dinheiro para remédios do irmão mais novo, que estava com pneumonia.
Mais tarde descobriu que o dinheiro fora usado para pagar uma dívida de jogo do ex-marido de Conceição. A vida aconteceu, ela respondeu simplesmente. Roberto assentiu, como se entendesse que algumas feridas eram profundas demais para serem expostas rapidamente. Posso fazer uma pergunta? Por que você aceitou minha proposta naquela noite? Clarice considerou a pergunta por alguns segundos. Porque pela primeira vez, alguém me perguntou o que eu queria, não o que eu deveria querer, não o que seria melhor para todos, mas o que eu realmente queria. E o que você quer agora? Sinceramente, não sei. Passei tanto tempo sendo o que os outros precisavam que perdi o contato com quem eu realmente sou. Ela acariciou as cordas do violoncelo delicadamente. Mas quando toco, sinto como se estivesse me lembrando. Roberto ficou em silêncio por alguns momentos, observando as mãos dela no instrumento. Gostaria de voltar a estudar música? Com que dinheiro? Conservatório é caro. Você tem 500 mil reais. Que o senhor me deu. Não é meu dinheiro de verdade. É sim. Passou a ser no momento em que foi depositado em sua conta. Roberto se inclinou para a frente, os olhos brilhando com algo que parecia entusiasmo contido. Clarice, você pode fazer qualquer coisa que quiser com sua vida. Literalmente qualquer coisa. A ideia era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Liberdade completa após anos de opressão pode ser mais assustadora que as correntes às quais se estava acostumado. E por que isso é importante para o Senhor? Roberto hesitou como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque reconheço uma alma aprisionada quando vejo uma, e porque... Ele pausou, passando a mão pelos cabelos. Porque você me lembra que ainda existem pessoas genuínas em um mundo cheio de máscaras. Naquele momento, olhando para ele sob a luz dourada da tarde que entrava pela janela, Clarice percebeu que Roberto Silva não era apenas o empresário poderoso que conhecera no hotel. Havia vulnerabilidade nele, uma profundidade que ele mantinha cuidadosamente escondida do mundo corporativo brutal onde vivia. O senhor é casado? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Divorciado, há 5 anos. Ele sorriu com ironia. Aparentemente sou melhor fazendo dinheiro do que mantendo relacionamentos. Filhos? Não. Minha ex-esposa sempre disse que eu seria um péssimo pai porque não sabia expressar emoções. Roberto olhou pela janela. Talvez ela estivesse certa. Clarice estudou o perfil dele, notando a tensão na mandíbula, a tristeza discreta que ele tentava esconder. Pessoas feridas às vezes acham difícil reconhecer a capacidade de amor em outras pessoas feridas. Ele se virou para ela, surpreso. Você acha que sou ferido? Acho que todos nós somos. A diferença é que algumas pessoas conseguem usar suas cicatrizes para reconhecer a dor alheia e tentar ajudar. Foi nesse momento que algo mudou entre eles. Não foi paixão instantânea nem atração física óbvia. Foi reconhecimento. 2 pessoas que haviam aprendido a proteger seus corações, identificando uma na outra a mesma capacidade de sentir profundamente em um mundo que punia a sensibilidade. Clarice, Roberto disse suavemente. Gostaria de jantar comigo hoje? Não como obrigação, não como agradecimento, apenas porque gostaria da sua companhia. Era a primeira vez que alguém a convidava para algo simplesmente porque desejava sua presença, não porque ela representava algum tipo de vantagem ou utilidade. Sim, ela respondeu. Eu gostaria. O jantar foi na própria cozinha do apartamento. Roberto trouxe ingredientes frescos do mercado municipal, linguiça de Campos do Jordão, queijo da Serra da Mantiqueira, vinho tinto da região de São Roque. Enquanto cozinhavam, juntos, Clarice descobriu que ele tinha um senso de humor sutil, que gostava de jazz e literatura brasileira, e que sabia preparar risoto melhor que muitos chefes profissionais. Aprendi a cozinhar quando me mudei para São Paulo, ele explicou, enquanto refogava os ingredientes. Tinha 18 anos, vim do interior de Minas para estudar engenharia na USP. Minha mãe sempre dizia que homem que não sabe cozinhar, não sabe se cuidar. De onde em Minas? Poços de Caldas. Minha família tinha uma pequena fazenda de café. Quando meu pai morreu, perdemos tudo para os bancos. Ele mexia o risoto com movimentos precisos,
Mas Clarice percebeu a tensão em seus ombros ao falar do passado. Vim para São Paulo com 2 mudas de roupa e o sonho de construir um império. E conseguiu. Consegui dinheiro e poder. Não. Sei se consegui construir algo que realmente importa. Durante a refeição, conversaram sobre livros, filmes, viagens que gostariam de fazer. Roberto contou sobre os 2 anos que passou na Europa, expandindo seus negócios, e Clarice falou sobre o sonho antigo de conhecer Viena, cidade natal de alguns de seus compositores favoritos. Você poderia ir agora, ele disse. Tem dinheiro e liberdade para conhecer qualquer lugar do mundo. Sozinha? Ou acompanhada, se preferir. Havia algo na forma como ele disse isso, um convite não verbalizado, uma possibilidade que pairava no ar como fumaça de vela apagada. Roberto, ela começou, mas foi interrompida pelo toque do celular dele. Ele verificou a tela e franziu o senho. Desculpe, preciso atender. É meu sócio. A conversa foi em voz baixa, mas Clarice conseguiu captar fragmentos. Não pode estar falando sério. Isso vai destruir nossa reputação. Preciso resolver isso pessoalmente. Quando desligou, Roberto parecia preocupado. Problemas? Ela perguntou. Nada que não possa ser resolvido. Ele tentou sorrir, mas a tensão permanecia. Desculpe. Negócios. Mas Clarice percebeu que não era apenas negócios. Havia algo pessoal na preocupação dele, algo que tinha a ver com ela. Nos dias seguintes, Roberto passou a visitar o apartamento com mais frequência. Às vezes trazia trabalho e ficava no laptop enquanto ela praticava violoncelo. Outras vezes, simplesmente conversavam sobre temas aleatórios. Política brasileira, culinária regional, diferenças culturais entre São Paulo e o interior. Clarice descobriu que ele lia vorazmente, que tinha opiniões fortes sobre justiça social e que, apesar da riqueza, mantinha hábitos simples que revelavam suas origens humildes. Foi durante uma dessas tardes, enquanto ela tocava uma peça melancólica de Villa-Lobos, que Roberto recebeu uma visita inesperada. O interfone tocou, e a voz da portaria anunciou. Senhor Roberto, tem uma senhora aqui que diz ser sua ex-esposa. Diz que é urgente. Roberto ficou visivelmente tenso. Mande-a subir. Ex-esposa? Clarice parou de tocar. Helena, não nos falamos há 2 anos. Ele passou a mão pelos cabelos, gesto que ela começara a reconhecer como sinal de nervosismo. Deve estar relacionado aos problemas que mencionei ontem. Quando Helena Silva entrou no apartamento, Clarice entendeu imediatamente por que Roberto se casara com ela. Alta, loira, elegante, com o tipo de beleza sofisticada que vem de berço e bons genes. Vestia um conjunto de alfaiataria bege que custava mais que a maioria das pessoas ganha em 1 ano e carregava uma bolsa de couro que Clarice reconheceu como sendo de uma marca europeia exclusiva. Roberto. Helena o cumprimentou com um beijo no rosto, ignorando completamente a presença de Clarice. Precisamos conversar. Helena, esta é Clarice. Clarice, minha ex-esposa, Helena. Helena finalmente olhou para Clarice e seu sorriso profissional não escondeu a avaliação crítica que fazia. Era o tipo de olhar que Clarice conhecia bem. O olhar de alguém que determina instantaneamente a classe social e o valor de uma pessoa baseado em aparência e postura. Prazer, Helena disse, estendendo uma mão gelada. Você é a nova assistente do Roberto? A palavra assistente foi pronunciada com um tom que deixava claro o que Helena realmente pensava sobre o papel de Clarice ali. Clarice é... Roberto começou, mas parou como se não soubesse exatamente como defini-la. Sou uma amiga, Clarice disse firmemente, e estava saindo mesmo, com licença. Ela começou a se dirigir ao quarto, mas a voz de Helena a deteve. Espere um momento. Você não seria a acompanhante que Roberto comprou no Fasano semana passada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clarice sentiu o sangue drenar de seu rosto. Roberto fechou os punhos, a mandíbula contraída em fúria mal contida. Helena! Sua voz saiu baixa, perigosa.
Cuidado com o que vai dizer. Oh, querido, não precisa protegê-la. Todo mundo já sabe. Helena se sentou no sofá como se estivesse em sua própria casa. Ricardo Mendes contou para Meio São Paulo que você pagou $500.000 por uma garota. Está causando um escândalo delicioso nos círculos sociais. Clarice sentiu as pernas bambas. Era exatamente o que temia que acontecesse. A história fora distorcida, transformada em algo sórdido e humilhante. A versão de Ricardo omite alguns detalhes importantes, Roberto disse. Como o fato de ele estar explorando uma mulher vulnerável. Vulnerável? Helena riu. Roberto, querido, você sempre foi ingênuo com mulheres. Ela viu uma oportunidade e aproveitou. R$500.000 por uma noite de trabalho? Excelente. Negócio. Pare. A voz de Clarice saiu mais forte que ela esperava. Pare agora mesmo. Helena se virou para ela com sobrancelhas arqueadas. Desculpe. Você não me conhece. Não sabe nada sobre minha história ou sobre as circunstâncias que me levaram àquele hotel. Clarice se aproximou, e Helena pôde ver a determinação em seus olhos verdes. Pode julgar, pode espalhar fofocas, pode tentar humilhar, mas não vai conseguir me fazer sentir vergonha de ter escolhido a dignidade. Dignidade? Helena sorriu, com crueldade. É assim que você chama ser mantida por um homem rico? Não sou mantida por ninguém. Roberto me deu a oportunidade de escolher meu próprio caminho, sem expectativas, sem obrigações. Se você não consegue entender isso, o problema não é meu. Roberto observava o confronto com uma mistura de orgulho e preocupação. Helena, claramente não acostumada a ser confrontada, especialmente por alguém que considerava inferior, ficou momentaneamente sem palavras. Roberto, ela disse finalmente, voltando-se para ele. Vim aqui como amiga. Seus sócios estão preocupados. Essa situação está afetando a imagem da empresa. Investidores estão questionando seu julgamento. Que investidores? Os do fundo alemão. Eles têm uma política rígida sobre comportamento de executivos. Acham que você pode estar sendo chantageado ou manipulado. Roberto riu amargamente. Ou eles acham que finalmente encontrei alguém que não está interessada no meu dinheiro. Roberto, seja realista. Você pagou R$500.000 por uma prostituta e agora está... Helena gesticulou em direção ao apartamento. Bancando o Prince Charming. Como isso parece para o mundo? A palavra prostituta ecoou no ambiente como um tapa. Clarice sentiu lágrimas picarem os olhos. Não de tristeza, mas de raiva. Saia daqui. Ela disse baixinho. Como? Saia daqui! Clarice gritou, surpreendendo a si mesma com a força de sua própria voz. Saia da minha casa agora mesmo. Helena se levantou indignada. Sua casa? Roberto, você deu uma propriedade para ela também? Sim, Roberto disse simplesmente. E ela tem todo o direito de pedir para você sair. Helena olhou de um para o outro, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Você está cometendo um erro, Roberto. Um erro que pode custar sua empresa. Minha empresa sobreviveu a divórcios, escândalos políticos e crises econômicas. Sobreviverá a boatos maldosos também. Após Helena sair, o apartamento ficou mergulhado em um silêncio pesado. Clarice se sentou no sofá, as mãos tremendo ligeiramente. Ela está certa, disse finalmente. Sobre o quê? Sobre como isso parece. Sobre o que as pessoas estão pensando. Clarice olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu vou destruir sua reputação. Roberto se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Minha reputação foi construída sobre meu trabalho, minha integridade, minha capacidade de tomar decisões difíceis. Se as pessoas querem julgá-la baseadas em fofocas, o problema é delas. Mas meus negócios são sólidos. E se algum investidor é mesquinho demais para separar vida pessoal de competência profissional, não é o tipo de parceiro que quero mesmo. Clarice estudou o rosto dele. Por que você está fazendo isso? Por que está arriscando tanto por alguém que conhece há tão pouco tempo? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma honestidade crua.
Porque pela primeira vez em anos, acordo de manhã com vontade de viver o dia. Porque quando você toca violoncelo, sinto como se o mundo fizesse sentido novamente. Porque, quando você sorri de verdade, lembro do motivo pelo qual construí tudo isso. Ele se virou para ela. E porque quando olho para você, vejo quem eu poderia ter sido se não tivesse deixado o mundo me endurecer. A confissão pairou no ar entre eles, vulnerável e poderosa. Clarice sentiu algo se movendo no peito, uma emoção que não experimentava há anos. Roberto, ela sussurrou. Sim? Estou com medo. De mim? De mim mesma, do que estou começando a sentir por você. Ele estendeu a mão e ela a pegou hesitantemente. Os dedos dele eram calorosos, firmes, seguros. Não precisa ter medo, ele disse suavemente. Podemos ir devagar. Podemos construir isso no ritmo que você quiser. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Roberto ficou no apartamento. Até tarde. Não aconteceu nada além de conversas e algumas pausas carregadas de tensão emocional, mas quando ele finalmente partiu, Clarice sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Ela estava se apaixonando. Não pelo homem que a salvara, mas pelo homem que a respeitava. Não pelo dinheiro ou pelo status, mas pela forma como ele a fazia sentir-se inteira novamente. E isso, percebeu, era muito mais perigoso que qualquer coisa que Helena ou os fofoqueiros de São Paulo pudessem fazer contra eles. 3 semanas haviam se passado desde a visita de Helena, e São Paulo vivia um dos seus outonos mais intensos. As manhãs chegavam com uma neblina densa que abraçava os prédios de Higienópolis, criando uma atmosfera quase cinematográfica que Clarice observava da varanda do apartamento enquanto tomava seu café. Roberto começara a aparecer todas as manhãs, sempre com uma desculpa diferente. Documentos que precisava revisar, ligações importantes que faria melhor dali, ou simplesmente porque o café da padaria da esquina era melhor que o do escritório. A verdade era que nenhum dos dois conseguia mais passar um dia sem ver o outro. A rotina matinal deles havia se tornado sagrada. Roberto chegava às 7 da manhã com pães frescos da padaria do seu João, na Rua da Consolação, e Clarice preparava o café do jeito que ele gostava, forte, sem açúcar, servido em xícaras pequenas que ela comprara especialmente para ele numa lojinha de antiguidades da Vila Madalena. Conversavam sobre política, sobre os livros que estavam lendo, sobre as notícias do dia, mas havia sempre uma corrente subterrânea de tensão não resolvida entre eles, um magnetismo que crescia a cada olhar prolongado, a cada toque acidental das mãos ao passarem o açúcar. Tenho uma proposta para você, Roberto disse numa terça-feira, enquanto observava Clarice preparar ovos mexidos com queijo da serra. Ela usava uma camiseta branca simples e calça jeans, os cabelos presos num coque mal feito, mas para ele ela parecia mais bela que qualquer modelo de revista. Que tipo de proposta? Clarice perguntou sem se virar, mas ele percebeu o sorriso em sua voz. Professora de violoncelo, uma das melhores do país. Agora ela se virou, a sobrancelha arqueada. Como assim? Márcia Santos. Ela estudou na Juilliard, em Nova York. Tocou com algumas das maiores orquestras do mundo. Aposentou-se há 5 anos e agora dá aulas particulares para um grupo muito seleto de alunos. Roberto bebeu um gole do café, observando a reação dela. Conversei com ela ontem. Disse que gostaria de conhecer você. Clarice desligou o fogo, o coração disparando. Roberto, você não pode continuar fazendo isso. Fazendo o quê? Resolvendo minha vida por mim. Pagando por coisas que eu não pedi. Roberto se levantou e se aproximou dela, parando a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ela pudesse sentir o perfume sutil de sua colônia. Não estou pagando nada. Márcia disse que se você realmente tem o talento, que acredito que tem, ela daria as aulas em troca de você tocar em alguns eventos beneficentes que ela organiza. E se eu não tiver talento suficiente? Impossível. A certeza em sua voz a fez corar. Mas se por algum milagre ela não ficar impressionada com você,
Prometo que nunca mais vou interferir em suas decisões musicais. Clarice estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou condescendência, mas encontrou apenas sinceridade e algo mais profundo que não conseguia nomear. Por que isso é tão importante para você? Roberto hesitou, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já conhecia bem. Porque quando você toca, eu vejo a pessoa que você realmente é, não a pessoa que o mundo tentou fazer você acreditar que deveria ser. A resposta a desarmou completamente. Está bem, ela disse baixinho. Vou conhecer essa professora. O encontro com Márcia Santos foi marcado para sexta-feira, no apartamento dela em Jardins. Clarice passou a semana inteira nervosa, praticando obsessivamente, tentando lembrar de técnicas que aprendera anos atrás. Roberto ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela disse que precisava fazer aquilo sozinha. A professora morava num sobrado antigo na rua Estados Unidos, com um jardim frontal cheio de jasmins e uma porta de madeira entalhada que parecia ter histórias para contar. Márcia tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos num penteado elegante, olhos escuros e penetrantes que pareciam enxergar a alma das pessoas. Então você é a protegida do Roberto Silva. Foi a primeira coisa que ela disse quando Clarice se apresentou. Eu não sou protegida de ninguém. Márcia sorriu como se a resposta a tivesse surpreendido positivamente. Interessante. Entre, querida. Vamos ver se você toca tão bem quanto defende sua independência. O apartamento era um templo da música clássica. Partituras empilhadas em todos os cantos, fotografias de grandes concertos nas paredes, 3 violoncelos de diferentes épocas expostos como obras de arte. Márcia conduziu Clarice até uma sala com acústica perfeita e ofereceu-lhe um dos instrumentos. Toque, alguma coisa que signifique algo para você, ela disse, sentando-se numa poltrona de couro. Clarice respirou fundo e escolheu uma peça que vinha ensaiando desde criança, o prelúdio da suíte número 1 de Bach. Nos primeiros compassos, suas mãos tremeram ligeiramente, mas conforme a música fluía, ela se esqueceu da professora, do teste, de tudo exceto da melodia que brotava do instrumento, como água de uma fonte. Quando terminou, o silêncio se estendeu por longos segundos. Márcia tinha os olhos fechados, um sorriso discreto nos lábios. Quantos anos você parou de tocar? Ela perguntou finalmente. 8. E antes disso, quanto tempo estudou? 4 anos, na escola pública, com uma professora que vinha uma vez por semana. Márcia abriu os olhos e a olhou diretamente. Querida, você tem um talento natural excepcional. Sua técnica precisa ser lapidada, claro, mas o mais importante você já tem. Alma. Música sem alma é apenas barulho organizado. Clarice sentiu lágrimas picarem os olhos. A senhora aceita me dar aulas? Aceito com uma condição. Qual? Que você prometa nunca mais parar de tocar. O mundo tem poucos músicos verdadeiros. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar nenhum. Quando Clarice voltou para o apartamento naquela tarde, encontrou Roberto esperando na sala, visivelmente ansioso. Então, ele perguntou antes mesmo dela tirar a chave da fechadura. Ela disse que eu tenho alma musical. Clarice não conseguiu conter o sorriso que se espalhava pelo rosto. Vou ter aulas 2 vezes por semana. Roberto se levantou do sofá num impulso. E antes que qualquer um dos dois pudesse pensar no que estava fazendo, ela estava em seus braços. O abraço começou como comemoração, mas quando seus olhos se encontraram, algo mudou no ar entre eles. Roberto segurou o rosto dela entre as mãos, seus polegares acariciando as maçãs do rosto de Clarice. Estou tão orgulhoso de você, ele sussurrou. Roberto, ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Havia algo na forma como ele a olhava que fazia seu coração disparar. Posso beijá-la? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando as águas de um oceano desconhecido. Depois se aprofundou. Carregado de semanas de tensão reprimida,
de conversas carregadas de subtextos, de olhares que diziam mais que palavras. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, Clarice sussurrou. Espero que sim, Roberto respondeu, aproximando a testa da dela. Mas como costuma acontecer nos momentos mais perfeitos, a realidade decidiu intervir. O interfone tocou, estridente e insistente. Senhorita Clarice, veio a voz do porteiro. Tem umas pessoas aqui procurando pela senhora. Dizem que são da família. O sangue de Clarice gelou. Família. Ela sabia exatamente quem era antes mesmo de descer para conferir. Dona Conceição estava no lobby do prédio, acompanhada do filho mais novo, Tiago, agora com 21 anos, alto e magro, vestindo uma calça jeans surrada e uma camiseta de time de futebol. A mãe usava seu melhor vestido, que mesmo assim parecia deslocado no ambiente sofisticado, e carregava uma bolsa de imitação de couro que já conhecia dias melhores. Mãe, Clarice disse, a voz saindo mais fria do que pretendia. O que vocês estão fazendo aqui? Vim buscar minha filha, Conceição respondeu, o queixo erguido numa demonstração de dignidade ferida. Soubemos que você está se envolvendo com um homem casado, rico, que está te usando. Ele não está me usando. E não é casado. Clarice. Tiago interferiu, a voz carregada de constrangimento. A mãe está preocupada. Todo mundo no bairro está falando. Dizem que você virou amante de empresário, que ele te comprou num lugar suspeito. A frase atingiu Clarice como um soco no estômago. Mesmo distorcida e simplificada, havia um núcleo de verdade que doía mais do que qualquer mentira. Vocês não sabem de nada, ela disse, mas sentiu a voz tremular. Sei que minha filha está morando na casa de um homem que não conhece há nem 2 meses, Conceição rebateu. Sei que está usando roupas caras, andando em carro com motorista, vivendo num luxo que não é nosso. E o que tem de errado nisso? Tem de errado que nada na vida é de graça, Clarice. Esse homem vai querer algo em troca. E quando quiser você não vai poder dizer não. Roberto escolheu exatamente esse momento para aparecer no lobby. Ele vinha chegando de uma reunião, terno escuro impecável, postura confiante de quem está, acostumado a comandar. Mas quando viu a cena, sua expressão se tornou cautelosa. Clarice? Ele se aproximou. Está tudo bem? Então é você. Conceição o encarou sem intimidação. Para uma mulher que limpara casas a vida inteira, enfrentar homens ricos não era novidade. É você que está aproveitando da minha filha. Mãe, pare. Clarice interferiu, mortificada. Não vou parar. Tenho o direito de saber que tipo de homem está envolvido com minha filha. Conceição se aproximou de Roberto, que mesmo sendo mais alto, pareceu recuar ligeiramente diante da força da matriarca. Quanto você está pagando para ela? Quanto custa minha filha por mês? Senhora, Roberto começou, a voz controlada, mas tensa. A senhora está mal informada. Eu não pago nada para Clarice. Nossa relação não é financeira. Não? Conceição. Apontou para as roupas da filha, para as joias discretas que Roberto lhe dera de presente. E essas coisas? E esse apartamento de rico? Ela sempre teve isso? Roberto olhou para Clarice, buscando orientação sobre como lidar com a situação. Mas ela parecia paralisada entre a humilhação e a culpa. Mãe, Tiago tentou acalmar a situação. Vamos conversar em casa, não precisamos fazer isso aqui. Precisamos, sim, porque minha filha esqueceu de onde veio, esqueceu que tem família, esqueceu que tem responsabilidades. Conceição se virou para Clarice. Seu irmão trancou a faculdade. Sabia? Não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. A informação atingiu Clarice como uma bofetada. Por quê? Eu mandava dinheiro todos os meses. Mandava uma miséria. Mal dava para comer, quem dirá pagar faculdade particular. Conceição gesticulou, em direção ao luxo ao redor. Enquanto isso, você está aqui brincando de princesa. Eu não estou brincando de nada. Não. Então por que não ajuda sua família de verdade? Por que não usa esse dinheiro que esse homem te dá para tirar a gente da pobreza? Roberto deu um passo à frente. Talvez possamos conversar sobre isso. Você não fala comigo. Conceição o cortou.
Você só fala se for para dizer quando vai devolver minha filha para onde ela pertence. Ela pertence onde quiser estar, Roberto disse firmemente. Ela pertence com a família, com gente que ama ela de verdade, não por interesse. A acusação pairou no ar como fumaça tóxica. Clarice olhou de Roberto para a mãe, sentindo-se puxada em direções opostas por loyalties conflitantes e culpas antigas. Mãe, vocês precisam ir embora, ela disse finalmente. Não vou embora sem você. Então vai ficar aí para sempre. Conceição estudou o rosto da filha, procurando sinais da menina obediente que criara, mas encontrando apenas determinação que não reconhecia. Esse homem mudou você, ela disse, como se chegasse a uma conclusão dolorosa. Te fez esquecer quem você é. Ele me ajudou a lembrar quem eu sou, Clarice corrigiu. E quem você é. Pela primeira vez na vida, Clarice conseguiu responder a essa pergunta com certeza. Sou alguém que merece ser amada sem precisar pagar por isso. Sou alguém que tem talento e direito de desenvolvê-lo. Sou alguém que pode escolher seu próprio caminho. Escolher? Conceição riu amargamente. Que escolha? Entre ser pobre com dignidade ou rica como amante? A palavra ecoou pelo lobby como um tiro. Roberto tensionou os músculos, mas manteve-se calado. Clarice sentiu lágrimas queimarem os olhos. Não sou amante de ninguém, e mesmo que fosse, seria minha escolha. Escuta só. Minha filha defendendo vida de pecado. Chega. A voz de Roberto saiu baixa, mas carregada de autoridade que fez todos se voltarem para ele. Senhora, respeito seu amor por sua filha, mas não vou permitir que a desrespeite dessa forma. Você não vai permitir? Conceição se enfureceu. Quem você pensa que é? Sou o homem que está apaixonado por sua filha, o homem que daria a vida por ela se fosse preciso, o homem que a vê pelo que ela realmente é, extraordinária. A confissão pública pegou todo mundo de surpresa, incluindo Clarice. Roberto nunca dissera que a amava, nunca declarara seus sentimentos tão abertamente. Apaixonado? Tiago perguntou genuinamente confuso. Mas todo mundo diz que você a comprou. Eu a tirei de uma situação degradante. Dei a ela dinheiro e liberdade para reconstruir a vida. Não porque esperava algo em troca, mas porque era a coisa certa a fazer. Roberto olhou diretamente para Conceição. Se isso é crime, sou culpado. E agora? A mãe perguntou. Agora, que já provou que é bom samaritano, o que quer dela? Roberto olhou para Clarice, e ela viu vulnerabilidade crua em seus olhos. Quero a chance de construir uma vida com ela, se ela quiser, se ela me aceitar. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do trânsito da Rua da Consolação. Clarice sentia o peso dos olhares de todos sobre ela, esperando sua resposta para uma pergunta que mudaria o curso de suas vidas. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro que precisa. Conceição concordou rapidamente. Vem para casa pensar com a cabeça no lugar. Não, mãe, vou pensar aqui, sozinha. Clarice, vocês podem ir, por favor. Conceição tentou argumentar mais, mas Tiago a segurou pelo braço. Vamos, mãe, ela já decidiu. Quando a família partiu, Roberto e Clarice subiram para o apartamento em silêncio. O peso da conversa no lobby pairava entre eles como uma nuvem de tempestade. Desculpe, Roberto disse quando chegaram à sala. Não queria expor nossos sentimentos daquela forma. Você falou sério? Sobre estar apaixonado? Roberto se virou para ela, as mãos nos bolsos numa tentativa de parecer casual, mas Clarice podia ver a tensão em seus ombros. Completamente. Sério. Por quê? Por que estou apaixonado ou por que falei na frente da sua família? As duas coisas. Roberto caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia além do vidro. Estou apaixonado porque você é corajosa quando deveria ser covarde, gentil quando poderia ser amarga, forte quando seria mais fácil ser frágil. Porque quando você toca violoncelo, sinto como se estivesse ouvindo sua alma cantar. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele se virou para ela.
Falei na frente da sua família porque não queria que tivesse dúvidas sobre meus sentimentos. Não depois de sua mãe sugerir que eu estava usando você. Clarice se aproximou dele lentamente. E se ela estiver certa? E se eu for apenas uma distração temporária para você? Então eu sou o maior idiota de São Paulo. Roberto estendeu a mão e ela a pegou. Clarice, eu sei que nossa história começou de forma pouco convencional. Sei que existem diferenças entre nós que vão além de dinheiro. Mas também sei que o que sinto por você é real. É a coisa mais real da minha vida. Tenho medo, ela confessou. De mim? De acreditar que mereço isso. De acreditar que alguém pode me amar pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Roberto puxou-a para seus braços e desta vez não houve hesitação. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer, e mais um pouco. Eles se beijaram novamente, mas desta vez o beijo carregava o peso das confissões, das vulnerabilidades expostas, das decisões que precisariam tomar. Quando se separaram, Clarice sabia que havia chegado a um ponto de não retorno. Roberto, ela sussurrou, eu também estou apaixonada por você. As palavras saíram como um segredo que ela guardara por semanas, como uma verdade que finalmente encontrou coragem para ser dita. Tem certeza? Em resposta, ela o beijou novamente, colocando toda a sua certeza, todo o seu medo, toda a sua esperança naquele gesto. Naquela noite, pela primeira vez desde que se conheceram, Roberto ficou no apartamento. Até de madrugada. Conversaram sobre tudo. Sobre o futuro, sobre os obstáculos que enfrentariam, sobre os julgamentos que viriam. Quando ele finalmente partiu, já passava das 2 da manhã. Clarice deitou-se sozinha na cama king size do quarto principal. Mas, pela primeira vez em semanas, não se sentiu sozinha. Sentia-se amada, desejada, valorizada. E pela primeira vez na vida, sentia que merecia tudo isso. Mas do outro lado da cidade, no Capão Redondo, Conceição não conseguia dormir. Deitada na cama que dividia com o filho mais novo no apartamento de 2 cômodos, ela planejava o que faria para trazer a filha de volta. Clarice podia estar encantada agora, mas Conceição conhecia homens ricos. Sabia que quando se cansassem, da brincadeira descartavam suas amantes como papel usado. E ela não permitiria que isso acontecesse com sua filha, não sem luta. Na manhã seguinte, Conceição fez 2 ligações importantes. A primeira foi para Márcia, a antiga agenciadora de Clarice. A segunda foi para um jornalista investigativo que ela conhecia do bairro, alguém que sempre procurava histórias sobre corrupção e escândalos da elite paulista. Se Roberto Silva queria sua filha, teria que provar que merecia. E se não merecesse, Conceição se certificaria de que todo mundo soubesse disso. A guerra pela alma e pelo futuro de Clarice estava apenas começando. A tempestade chegou numa terça-feira de junho, quando São Paulo acordou envolto numa bruma fria que parecia prenunciar desgraças. Clarice estava na cozinha preparando café quando Roberto irrompeu no apartamento, o rosto contraído numa expressão que ela nunca vira antes. Trazia um jornal nas mãos, as páginas amassadas como se tivessem sido apertadas com muita força. Precisamos conversar, ele disse, a voz tensa. Clarice desligou o fogo e se virou para ele, o coração já disparando pelo tom grave de sua voz. O que aconteceu? Roberto estendeu o jornal. Na primeira página do caderno de cidade, uma manchete gritante. Empresário milionário compra prostituta por R$500 mil. Abaixo, uma foto dela saindo do Hotel Fasano naquela noite, fatídica, e outra de Roberto em seu escritório. As pernas de Clarice bambearam. Com mãos trêmulas, ela leu os primeiros parágrafos da matéria. O jornalista, Daniel Carvalho, havia reconstruído a noite no hotel com detalhes sórdidos, entrevistado Ricardo Mendes, que não poupou comentários maldosos e conseguido depoimentos de pessoas que se diziam próximas à família da jovem. Segundo fontes próximas à família, a jovem de 24 anos, identificada apenas como Clarice M., vinha sendo explorada há anos por uma rede de agenciamento de acompanhantes de luxo. O empresário Roberto Silva, conhecido por seus negócios bilionários e vida pessoal discreta, teria se envolvido com a moça
após comprá-la por uma quantia que fontes estimam em R$ 500 mil. Minha mãe, Clarice sussurrou, reconhecendo as frases que apenas Conceição poderia ter dito. Foi minha mãe que fez isso. Roberto se aproximou dela cuidadosamente, como quem se aproxima de alguém ferido. Clarice. Ela deu entrevista. Contou nossa história para um jornalista. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice enquanto ela continuava lendo. Disse que você está me usando, que sou uma prostituta mantida. Você não é nada disso. Você sabe que não é nada disso. Mas é assim que todo mundo vai me ver. Ela levantou os olhos para ele, e Roberto sentiu o coração se despedaçar ao ver a dor crua em seu olhar. É assim que vão me ver para sempre. O telefone de Roberto tocou insistentemente. Ele verificou a tela e desligou a ligação, mas o aparelho voltou a tocar imediatamente. É meu sócio, ele explicou, provavelmente sobre a matéria. Atenda. Clarice. Atenda, Roberto. Vamos enfrentar isso juntos, ou não vamos enfrentar nada. Roberto atendeu e colocou no viva-voz. A voz de Eduardo Mendonça, seu sócio há 15 anos, ecoou pelo apartamento carregada de pânico mal disfarçado. Roberto, você viu o jornal? Isso é um desastre. Os alemães estão querendo cancelar o contrato. Os investidores estão em pânico. Temos reunião de emergência em 1 hora. Eduardo, respira, é só uma matéria sensacionalista. Só uma matéria? Roberto, está na primeira página e não é só isso, tem mais saindo. TV, sites, redes sociais. Virou um escândalo nacional. Clarice se afastou de Roberto, caminhando até a janela. Lá embaixo, na rua, ela podia ver alguns carros com equipamentos que pareciam de imprensa. Roberto, ela chamou baixinho. Tem jornalistas na porta do prédio. Merda, Eduardo gritou do outro lado da linha. Roberto, você precisa vir para cá agora. Temos que fazer controle de danos antes que isso destrua tudo o que construímos. Eu vou, mas quero deixar claro, não vou negar minha relação com Clarice. Não vou deixar que pintem ela como vilã dessa história. Roberto, seja racional. É a empresa inteira em risco. Roberto desligou o telefone e se aproximou de Clarice, que continuava olhando pela janela. Vou resolver isso. Como? Não sei ainda, mas vou resolver. E se não conseguir? E se isso realmente destruir tudo que você construiu? Roberto colocou as mãos nos ombros dela, forçando-a a se virar para ele. Então construiremos outra coisa, juntos. Roberto, pare. Pare de ser nobre. Pare de ser herói. Olhe para a realidade. Clarice se afastou dele, a voz elevando-se. Sua empresa vale bilhões. Você emprega centenas de pessoas. Tem responsabilidades que vão muito além de mim. E você acha que vou escolher dinheiro ao invés de você? Acho que deveria. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo interfone. O porteiro informou que havia mais jornalistas chegando e que alguns moradores estavam reclamando da movimentação. Não posso sair daqui, Clarice constatou. Não posso ir para lugar nenhum sem ser fotografada, perseguida, humilhada. Roberto puxou o celular e fez uma ligação rápida. Antônio, preciso que você venha me buscar nos fundos do prédio. Pela garagem? Sim, agora mesmo. Onde vamos? Para minha casa em Campos do Jordão, até isso passar. Fugir não vai resolver nada. Não é fugir, é nos dar tempo para pensar, para planejar nossa resposta. Mas enquanto eles faziam as malas rapidamente, o telefone de Roberto não parava de tocar. Sócios, investidores, jornalistas, até amigos querendo saber o que realmente aconteceu. A cada ligação, Roberto ficava mais tenso e Clarice mais convencida de que estava destruindo a vida dele. A casa em Campos do Jordão era um refúgio perfeito, isolada, cercada por pinheiros, com uma lareira que aquecia tanto o corpo quanto a alma. Mas nem a paz da montanha conseguiu aliviar o peso da crise que os seguira até ali. Durante 3 dias, eles assistiram de longe o escândalo se desenrolar. Programas de fofoca na TV, matérias em sites de notícia, memes nas redes sociais.
A história havia ganhado vida própria, crescendo e se distorcendo a cada nova versão. Clarice era alternativamente retratada como vítima inocente ou oportunista, calculista. Roberto como salvador romântico ou magnata pervertido. As ações da empresa caíram 20%, Roberto informou numa manhã, depois de uma ligação tensa com Eduardo. Os alemães suspenderam as negociações. 2 investidores menores já se retiraram. Clarice estava sentada no sofá da sala, um livro, fechado no colo, o violoncelo que Roberto trouxera de São Paulo apoiado ao lado dela. Havia tentado tocar várias vezes nos últimos dias, mas a música parecia ter fugido de seus dedos. Roberto, isso precisa parar. Vai parar. Assim que a próxima notícia bombástica surgir, vão esquecer da gente. Não. Isso precisa parar agora. Ela se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o vale verde da montanha. Eu preciso ir embora. Como assim? Ir embora? Preciso sair da sua vida. Oficialmente. Publicamente. Clarice se virou para ele, e Roberto viu uma determinação nos olhos verdes que o assustou. Vou dar uma entrevista dizendo que nosso relacionamento acabou, que percebi que estávamos em mundos diferentes demais. Clarice, não. Vou dizer que você me ajudou a reconstruir minha vida, que sou grata, mas que agora vou seguir meu próprio caminho. Roberto se levantou bruscamente. Você não pode estar falando sério. Estou completamente séria. Por quê? Porque alguns idiotas da mídia resolveram inventar uma versão distorcida da nossa história. Porque não é só a mídia, Roberto. Clarice explodiu, liberando dias de frustração reprimida. É sua empresa, seus sócios, seus investidores. É minha própria mãe me chamando de prostituta no jornal. É o fato de que, não importa o que façamos, sempre vão me ver como a mulher que você comprou. E desde quando você se importa com o que os outros pensam? Desde que começou a destruir sua vida, Roberto caminhou até ela, segurando-a pelos braços. Minha vida não está sendo destruída, está sendo transformada. Pela primeira vez em 42 anos, estou vivendo para algo além do lucro no final do trimestre. Roberto, não. Agora você me escuta. A voz dele saiu firme, carregada de uma paixão que fez o coração de Clarice disparar. Eu construí um império financeiro porque pensei que dinheiro me daria felicidade. Pensei que poder me daria propósito. Mas você, sabe o que descobri? Clarice balançou a cabeça, lágrimas começando a formar em seus olhos. Descobri que nada disso importa se você não tem alguém para dividir. Descobri que sou capaz de amar de uma forma que nem sabia que existia. E descobri que prefiro ser pobre com você do que rico sem você. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Roberto segurou o rosto dela entre as mãos. Clarice, case comigo. As palavras ecoaram pela sala como um trovão. Clarice sentiu as pernas bambearem. O quê? Queis comigo, agora, hoje, vamos para o cartório mais próximo e oficializamos isso. Roberto, você ficou maluco? Estamos no meio de um escândalo nacional. Exatamente por isso. Quero que todo mundo saiba que não é um caso, não é um capricho, não é uma fase. É amor de verdade. Clarice se afastou dele, caminhando, pela sala em passos nervosos. Isso só vai piorar tudo. Vão dizer que foi um casamento por interesse, que você está tentando me proteger legalmente. Deixa eles dizerem o que quiserem. A única opinião que me importa é a sua. E se eu disser não? Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Então vou respeitar sua decisão, mas não vou desistir de lutar por nós. Antes que Clarice pudesse responder, o telefone fixo da casa tocou. Era Márcia Santos, a professora de violoncelo. Clarice, querida, estou vendo toda essa confusão na mídia. Como você está? Estou tentando sobreviver. Querida, tenho uma proposta para você. O Teatro Municipal está organizando um concerto beneficente no próximo sábado. Jovens talentos da música clássica. Gostaria que você participasse. Márcia, você viu as notícias. Eu não posso aparecer em público agora. Pode e deve.
Você sabe qual é a melhor resposta para quem tenta definir quem você é? Qual? Mostrar quem você realmente é. A proposta ficou ecoando na mente de Clarice pelo resto do dia. Um concerto no Teatro Municipal, um dos palcos mais prestigiados do Brasil. A chance de ser vista não como a mulher dos escândalos, mas como a musicista que sempre sonhou ser. Naquela noite, enquanto Roberto dormia, Clarice saiu para a varanda da casa. O frio da montanha cortava a pele, mas ela precisava pensar com clareza. Observou as estrelas que brilhavam intensamente longe da poluição luminosa de São Paulo e tentou imaginar como seria o resto de sua vida. Podia fugir, pegar o dinheiro que Roberto lhe dera, mudar para outra cidade, talvez outro país, recomeçar do zero. Podia voltar para casa, aceitar que sua mãe estava certa, que ela não pertencia àquele mundo. Ou podia lutar. Não consegue dormir? A voz de Roberto a fez-se virar. Ele estava na porta da varanda, usando apenas uma calça de pijama, o peito nu arrepiado pelo frio. Estava pensando. Sobre o pedido de casamento? Sobre tudo. Clarice suspirou. Roberto, você já parou para pensar que talvez minha mãe tenha razão? Que somos de mundos diferentes demais? Já. E cheguei à conclusão de que ela está errada. Roberto se aproximou, envolvendo-a com os braços por trás. Não somos de mundos diferentes. Somos do mesmo mundo. O mundo das pessoas que sabem que o dinheiro não define caráter, que a origem não determina o destino, que o amor verdadeiro é mais raro que qualquer fortuna. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Pelo menos fomos corajosos o suficiente para lutar por algo extraordinário. Clarice se virou em seus braços, olhando-o nos olhos. Márcia me convidou para tocar no Teatro Municipal, um concerto beneficente. Vai aceitar? Estou pensando, seria uma forma de mostrar às pessoas quem eu realmente sou, não a mulher dos tabloides, mas a musicista. Seria perfeito. Mas também seria me expor ainda mais, me colocar sob os holofotes numa hora em que tudo o que quero é desaparecer. Roberto acariciou o rosto dela delicadamente. Clarice, você tem um talento extraordinário. A música é sua linguagem, sua forma de se conectar com o mundo. Se está pronta para isso, eu vou estar na primeira fila aplaudindo. E se eu não estiver pronta? Então esperamos até você estar, não há pressa. Naquela madrugada, Clarice tomou duas decisões que mudariam o curso de suas vidas. A primeira, ela aceitaria o convite de Márcia para tocar no Teatro Municipal. Segunda, ela casaria com Roberto Silva. Os próximos dias foram um turbilhão de preparativos. Roberto ligou para Eduardo e outros sócios, convocando uma reunião em São Paulo. Não para se desculpar ou recuar, mas para deixar claro que sua vida pessoal não estava em negociação. Cavalheiros, ele disse entrando na sala de reuniões, da empresa como se fosse um general marchando para a batalha. Sei que estão preocupados com os acontecimentos recentes. Preocupados é pouco, Eduardo respondeu. Roberto, precisamos de uma estratégia de contenção, talvez uma separação, temporária até a poeira baixar. Não haverá separação, haverá um casamento. O silêncio na sala foi total. Os 5 sócios se entreolharam, como se Roberto tivesse anunciado que estava liquidando a empresa. Roberto, tentou Carlos, o sócio mais antigo, você tem certeza de que este é o momento certo para... É o momento perfeito. Vou me casar. Com Clarice no civil amanhã mesmo. E no sábado ela fará sua estreia como concertista no Teatro Municipal. Estarão todos convidados. Roberto, isso é suicídio profissional, Eduardo murmurou. Não, isso é finalmente viver de verdade. Roberto se levantou. E agora vou dar uma coletiva de imprensa para esclarecer algumas mentiras que foram publicadas. A coletiva foi marcada para quinta-feira, no auditório do edifício corporativo da Silva & Associados. Roberto apareceu sozinho, vestindo seu melhor terno, a postura ereta de quem não tinha nada a esconder. Senhores jornalistas, ele começou, olhando diretamente para as câmeras. Convoquei esta coletiva para esclarecer alguns fatos sobre minha vida pessoal que foram distorcidos pela imprensa. Os flashes dispararam como metralhadoras.
Roberto respirou fundo e continuou. É verdade que conheci Clarice numa situação delicada. É verdade que paguei uma quantia em dinheiro para tirá-la de um ambiente onde estava sendo explorada, mas não a comprei. Eu a libertei. As perguntas começaram a brotar de todos os lados. Senhor Roberto, vocês mantêm um relacionamento íntimo? Mantêm um relacionamento amoroso com uma mulher extraordinária. É verdade que ela era prostituta? Clarice nunca foi prostituta. Foi uma jovem vulnerável que foi colocada em situações que não escolheu. Os senhores vão se casar? Roberto sorriu pela primeira vez desde o início da coletiva. Amanhã às 10 da manhã no cartório de Higienópolis. O burburinho na sala aumentou. Roberto levantou a mão pedindo silêncio. Quero deixar algo muito claro. Amo Clarice não apesar de sua história, mas por causa da força que ela mostrou ao sobreviver a ela. Qualquer homem seria sortudo em ter o amor de uma mulher assim. E os problemas na empresa? Os investidores que se retiraram? Negócios vêm e vão. O amor verdadeiro é para toda a vida. Se alguns investidores não conseguem separar minha competência profissional de minha vida pessoal, não são o tipo de parceiro que quero mesmo. A coletiva repercutiu por todo o país. Alguns veículos elogiaram a coragem e sinceridade de Roberto. Outros continuaram a especular sobre os verdadeiros motivos do relacionamento. Mas uma coisa era certa. Roberto Silva havia jogado todas as fichas na mesa. Enquanto isso, Clarice se preparava para o concerto que poderia definir não apenas sua carreira, mas sua identidade pública. Márcia vinha ao apartamento todos os dias para ensaios, lapidando cada nota, cada movimento do arco, cada respiração entre as frases musicais. Você está pronta, Márcia disse na véspera do concerto. Tecnicamente e emocionalmente. Agora é só confiar em seu talento. E se eu travar no palco? E se esquecer tudo? Isso não vai acontecer. Mas se acontecer, lembre-se, música não é sobre perfeição. É sobre verdade. E você tem mais verdade em uma nota do que muitos músicos têm em toda uma carreira. Na manhã de sexta-feira, Roberto e Clarice se casaram no civil. A cerimônia foi simples, apenas eles, 2 testemunhas, que Roberto conhecia, e um pequeno grupo de jornalistas que descobriu onde seria realizado o casamento. Clarice usava um vestido branco simples que comprara numa loja do centro de São Paulo, e Roberto estava elegante como sempre, mas havia uma luz em seus olhos que ela nunca vira antes. Aceita Roberto Silva como seu esposo? Perguntou o juiz. Aceito. Clarice respondeu, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Aceita Clarice Mendes como sua esposa? Aceito, Roberto disse, segurando as mãos dela como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. O beijo foi suave, carinhoso, carregado de promessas e esperanças. Quando saíram do cartório, os fotógrafos dispararam centenas de flashes. Mas desta vez Clarice não baixou a cabeça. Caminhou ao lado do marido, a cabeça erguida, um sorriso discreto mas genuíno nos lábios. Senhora Silva, um jornalista gritou. Como se sente sendo uma das mulheres mais faladas do Brasil? Clarice parou e se virou para as câmeras. Sinto-me grata por ter encontrado um homem que me vê como sou, não como outros querem que eu seja. E amanhã, no Teatro Municipal, mostrarei a todos quem realmente sou. Na noite de sábado, o Teatro Municipal estava lotado, não apenas pelos amantes da música clássica, mas pela curiosidade sobre a mulher que se tornara o centro de uma polêmica nacional. Nos camarotes, a nata da sociedade paulista se dividia entre apoiadores e detratores. Na plateia, pessoas comuns que haviam acompanhado a história pelos jornais. Roberto estava na primeira fila, vestindo seu smoking impecável, mas visivelmente nervoso. Ao lado dele, Márcia Santos sorria com o orgulho de uma mãe prestes a ver a filha se formar. Quando Clarice apareceu no palco, um murmúrio percorreu o teatro. Ela estava deslumbrante num vestido longo azul marinho, os cabelos presos num coque, elegante, o violoncelo em posição. Por um momento, ela pareceu pequena e vulnerável sob os holofotes poderosos.
Mas quando começou a tocar, tudo mudou. A primeira peça foi o prelúdio da suíte no Pirium de Bach, a mesma que tocara no teste, com Márcia. Mas agora cada nota carregava o peso de sua jornada, as dificuldades da infância, a exploração, a humilhação, mas também a redenção, o amor encontrado, a força descoberta. A música fluía como uma narrativa autobiográfica, contando sua história melhor que qualquer palavra poderia fazer. Público, inicialmente dividido entre curiosidade e ceticismo, foi gradualmente conquistado. Não importava mais quem era Clarice antes de subir naquele palco. O que importava era o que ela se tornara, uma artista verdadeira, capaz de tocar as almas através de seu instrumento. A segunda peça foi uma composição própria, algo que ela vinha trabalhando secretamente com Márcia. Uma melodia que começava melancólica, quase triste, mas que evoluía para algo esperançoso, luminoso, transformador. Era sua música, sua história, sua declaração ao mundo. Quando as últimas notas ecoaram pelo teatro histórico, o silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Então, começando com Roberto se levantando para aplaudir, uma ovação estruendosa tomou conta do ambiente. O público inteiro estava de pé, aplaudindo não apenas a performance, mas a coragem, a transformação, a vitória de uma mulher que se recusou a ser definida pelas circunstâncias. Clarice fez uma reverência, lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto. Quando seus olhos encontraram os de Roberto na plateia, ela viu neles todo o amor, todo o orgulho, toda a admiração que um ser humano pode sentir por outro. Depois do concerto, ainda nos bastidores, Clarice foi surpreendida por uma visita inesperada. Dona Conceição estava ali, vestida com seu melhor conjunto, o rosto marcado por uma mistura de orgulho e arrependimento. Filha, ela disse simplesmente. Mãe, eu não sabia que você tocava assim. Nunca te ouvi tocar de verdade. Clarice estudou o rosto da mãe, vendo pela primeira vez não a mulher dura que a criticava, mas uma mulher assustada que fizera o que achou que era melhor com as ferramentas que tinha. Mãe, Não. Deixa eu falar primeiro. Conceição. Respirou fundo. Eu errei, Clarice. Errei muito. Pensei que estava te protegendo, mas estava te prendendo. Pensei que sabia o que era melhor para você, mas nunca te perguntei o que você queria. Mãe, aquele homem, seu marido, ele te ama de verdade. Qualquer cega veria isso, e você brilha quando está perto dele. Conceição limpou uma lágrima que insistia em escorrer. Perdoa sua mãe velha e teimosa? Clarice abraçou. A mãe, sentindo como se uma ferida antiga finalmente começasse a cicatrizar. Sempre, mãe, sempre. 6 meses depois, Clarice Silva estava no palco da Sala São Paulo, desta vez não como uma curiosidade midiática, mas como uma concertista respeitada. Havia lançado seu primeiro álbum, uma mistura de clássicos e composições próprias que já figurava entre os mais vendidos na categoria erudita. Roberto, na plateia, observava a esposa com o mesmo deslumbramento da primeira vez. Seus negócios haviam se recuperado completamente. Os alemães voltaram à mesa de negociação depois que viram os números da empresa continuarem sólidos, apesar da polêmica. Novos investidores, impressionados com a integridade que Roberto demonstrara ao não abrir mão de seus princípios, haviam se interessado em parcerias. Mas mais importante que isso, ele era feliz, genuinamente, profundamente feliz. Após o concerto, em casa, uma casa nova que compraram juntos em Jardins, com um estúdio de música para Clarice e uma biblioteca para Roberto, eles se sentaram na varanda, observando o jardim que ela havia insistido em plantar pessoalmente. Você se arrepende? Clarice perguntou de repente, a cabeça apoiada no ombro dele. Do quê? De ter arriscado tudo por mim, de ter enfrentado todo aquele escândalo. Roberto beijou o topo da cabeça dela. Você está brincando? Foi a melhor decisão da minha vida, mesmo tendo perdido alguns negócios. Clarice, eu passei 40 anos da minha vida acumulando coisas que não me faziam feliz: dinheiro, propriedades, status.
Mas você sabe o que tenho agora que nunca tive antes? O quê? Um propósito. Uma razão para acordar de manhã que não seja apenas ganhar mais dinheiro. Alguém para dividir as vitórias e as derrotas. Ele a fez olhar para ele. E pela primeira vez na vida, quando olho no espelho, gosto da pessoa que vejo. E eu gosto da pessoa que me tornei, Clarice disse suavemente. Não a pessoa que fui obrigada a ser, mas a pessoa que escolhi ser. Que é? Uma mulher que sabe seu valor. Uma musicista que não tem medo de mostrar sua alma. Através das cordas. Uma esposa que ama sem medo de ser vulnerável. Ela sorriu. E alguém que finalmente entendeu que às vezes o amor verdadeiro vem disfarçado de uma decisão impossível numa noite impossível. Roberto riu. Você está falando do Hotel Fasano? Estou falando do momento em que você perguntou se eu queria sair dali com você. Foi a primeira vez na minha vida que alguém me ofereceu uma escolha de verdade. E foi a escolha certa. Em resposta, ela o beijou, colocando no gesto toda a gratidão, todo o amor, toda a certeza de que havia encontrado não apenas um companheiro, mas seu lar. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia lá embaixo, Roberto e Clarice conversaram sobre os planos para o futuro. O Instituto de Música, que queriam criar para jovens talentos de comunidades carentes, as viagens que fariam juntos, os sonhos que construiriam lado a lado. Roberto, Clarice disse quando já estavam quase adormecendo. Obrigada. Por quê? Por ter me visto quando eu estava invisível. Por ter me amado quando eu não sabia que merecia ser amada. Por ter lutado por nós quando seria mais fácil desistir. Obrigado você. Ele respondeu apertando-a mais forte contra si. Por ter me ensinado que amar de verdade não é proteger alguém do mundo. É dar a essa pessoa as ferramentas para conquistar o mundo sozinha. E é isso que fizemos, não foi? Conquistamos o mundo. Não, amor. Nós criamos nosso próprio mundo. Um mundo onde o passado não define o futuro, onde o amor verdadeiro sempre vence, e onde duas pessoas que se completam podem enfrentar qualquer tempestade. E foi assim, envolvidos um nos braços do outro, que Roberto e Clarice adormeceram naquela noite. Não como o empresário bilionário e a jovem que ele salvou, mas como duas almas que se encontraram no momento certo, se escolheram no momento mais difícil e construíram juntas uma história que nenhum escândalo, nenhuma pressão social, nenhuma diferença de origem poderia destruir. Uma história de amor verdadeiro, do tipo que transforma pessoas, que supera barreiras, que prova que às vezes os contos de fada existem, não porque são perfeitos, mas porque são reais. Real foi exatamente o que eles escolheram ser, juntos para sempre.